Questão 37, prova de Medicina de Catanduva 2020. A figura mostra duas esferas maciças e homogêneas, A e B, unidas por uma haste rígida e de massa desprezível. A direção do comprimento da haste passa pelo centro das duas esferas. Sabendo que a massa da esfera A é o dobro da massa da esfera B, para que o conjunto fique em equilíbrio com a barra na direção horizontal, ele deve ser sustentado por uma corda presa no ponto. Bom, pessoal, montei aqui do lado um esboço bem simples da situação que o exercício está propondo. Ele vai anexar uma corda nesse conjunto, em algum desses pontos, e essa corda irá sustentar esse conjunto numa posição de equilíbrio na direção horizontal. Para que a gente consiga resolver essa questão sem maiores problemas, a gente precisa estar lembrando de uma ferramenta da física que é chamada de torque ou momento de uma força. Eu montei aqui um resumo simples a respeito dessa situação, é suficiente para a gente conseguir resolver esse problema. A gente fala de torque ou momento de uma força quando a gente trabalha com corpos extensos. Corpos extensos são corpos que, quando eles sofrem a ação de forças, além desses corpos poderem se deslocar, se transladar para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo, dependendo da onde as forças são aplicadas nesses corpos, essas forças podem gerar em um corpo extenso uma rotação no sentido horário ou no sentido anti-horário. E a ferramenta torque ou momento de uma força, ela mede esse produto F vezes D, mede para a gente essa tendência de rotação para determinado sentido. Então eu coloquei aqui um corpo extenso com 4 forças atuando nele, e para a gente saber identificar, para a gente conseguir calcular o torque que cada força está criando, eu preciso escolher um ponto nesse corpo que é o chamado polo, que é chamado de polo. Polo, ele seria uma espécie de eixo de rotação. Tem algumas questões que podem até já trazer esse ponto, ou você pode escolher no corpo extenso, a gente pode ter uma liberdade de escolher, de colocar o polo em qualquer lugar. Porém, é interessante nós colocarmos o polo em um ponto em que nós conseguimos visualizar essas distâncias, que eu já vou explicar como que elas funcionam. Então, o polo para esse desenho foi escolhido aqui quase no centro dessa barra, e isso quer dizer que essa barra ela vai poder rotacionar no sentido horário ou anti-horário em torno desse ponto. Então, quando eu falo que eu quero medir o torque gerado pela força F1, eu estou querendo saber qual é a tendência de rotação que a força F1 está criando nesse corpo. Então, eu preciso de uma linha, eu preciso traçar aqui uma linha, a gente chama de linha de ação da força, é uma linha que passa pelo vetor, pela força que está sendo aplicada, e eu posso traçar uma linha paralela ao polo e verificar a distância entre essas linhas. A distância entre essas duas linhas, entre a linha de ação da força e uma linha paralelo a ela que passa pelo polo, é chamada de braço, e esse braço, essa distância D1, é a distância que eu vou colocar aqui na expressãozinha de torque para definir a intensidade ou a tendência de rotação que a força F1 está criando nesse corpo extenso.
Então aqui eu tenho outras 3 forças. Eu coloquei 3 forças na vertical, a força F1, F2 e F4. Tracei aqui as linhas de ação dessas forças. As linhas de ação das forças são linhas que passam pelo vetor, estão passando aqui em cima do vetor. E aqui eu coloquei uma força na diagonal para a gente ver como que seria medido essa distância. Eu tracei uma linha aqui passando pela força F3 e eu já desenhei uma outra linha paralela à força F3 aqui passando pelo polo. A distância que cria o torque dessa força F3 seria essa distância D3. Essa distância D3 aqui, para a gente conseguir definir ela, provavelmente o exercício iria trazer algum ângulo aqui, alguma outra medida de comprimento para a gente conseguir definir essa distância D3. Na prova da FAMECA de 2022, na parte de conhecimentos específicos, caiu um problema em que existia uma força inclinada com o corpo extenso. E aí a gente, para descobrir esse braço, essa distância D3 aqui, o exercício forneceu um ângulo que, se eu não me engano, era esse ângulo aqui. Eu tinha esse comprimento e com esse ângulo, por trigonometria, seno, cosseno ou tangente, eu conseguia definir o valor da distância D3. Bom, mas o que é essa ferramenta, por que essa ferramenta vai me ajudar na resolução desse exercício 37? O problema está propondo que o conjunto permaneça em equilíbrio. Ele quer que o conjunto permaneça em equilíbrio, na direção horizontal. Se ele vai permanecer em equilíbrio na direção horizontal, quer dizer que ele não vai rotacionar nem no sentido horário e nem no sentido anti-horário. E para a gente garantir que essa rotação não aconteça, a gente precisa falar a respeito de do equilíbrio rotacional. O equilíbrio rotacional em um corpo extenso, quando eu falo que um corpo extenso está em equilíbrio rotacional, quer dizer que a somatória de todos os torques nesse corpo no sentido horário tem que ser igual à somatória de todos os corpos nesse corpo no sentido anti-horário. Então, se eu quero que um corpo extenso permaneça sem girar, a soma de todos os torques de todas as forças no sentido horário tem que ser igual à soma de todos os torques de todas as forças no sentido anti-horário. Então, eu preciso, imaginando que esse polo seja um eixo de rotação, eu preciso verificar quais são as forças que criam momentos no sentido horário e momentos no sentido anti-horário. Então, se a gente começar analisando a força F1, a força F1 ela está sendo aplicada aqui na vertical e para baixo, e se a barra ela rotaciona em torno desse ponto, a força F1 iria gerar nesse corpo extenso uma tendência de rotação aqui no sentido horário. Então a força F1 ela vai estar do lado esquerdo aqui da nossa conta. Ela vai criar um torque no sentido anti-horário. Então eu vou fazer o produto da força F1 vezes D1. Vou verificar outras forças. A força F2, pensando aqui no polo, ela iria gerar nesse corpo extenso uma tendência de rotação no sentido anti-horário. Então já não entraria aqui junto com a força F1. Já a força F4, já vou até pular a força F3, pensando aqui na força F4, a força F4 ela gera uma tendência aqui no sentido horário também. Então seria ela que vai gerar um torque ou uma tendência de rotação no sentido horário.
olhando para as forças F2 e F3, a F3, por mais que ela esteja inclinada, ela vai possuir uma componente aqui na vertical. Se a gente fizesse uma decomposição desse vetor, ela tem uma componente aqui na vertical que iria gerar um torque aqui nesse corpo no sentido anti-horário. Então, as duas forças que criam torques no sentido anti-horário é a força F2, F2D2, mais a força F3, F3D3. Quando a gente faz essa igualdade, a gente garante no exercício que o corpo extenso não vai rotacionar em nenhum sentido. Não confundam essa fórmula com a fórmula de trabalho. Trabalho é força vezes o deslocamento que o corpo está sofrendo. Esse D seria o deslocamento que o corpo está sofrendo. Tem também o cosseno do ângulo, né, entre o deslocamento e a força. Então, esse D, por mais que as duas expressões sejam força vezes uma distância, aqui seria, na parte falando de torque, é a distância da linha da ação da força a uma linha paralela que passa pelo polo. E aqui, quando a gente fala de trabalho, é o produto da força vezes o deslocamento sofrido pelo corpo, né? Então, não façam uma confusão dessa. E uma última observação para a gente finalmente resolver o problema. Se eu tivesse uma força sendo aplicada exatamente em cima do polo, quando eu tenho uma força aqui, uma força F5, sendo aplicada exatamente em cima do polo, eu iria traçar uma linha de ação da força, uma linha que passa por cima da força, e a linha paralela a ela que passa pelo polo estaria bem em cima dela. Não haveria uma distância entre a linha da ação da força e a linha que passa pelo polo. Então, nesses casos, quando você tem uma força sendo aplicada exatamente no eixo de rotação de um corpo extenso, essa força ela não consegue gerar torque nenhum, não vai haver esse braço, essa distância D. Esse D seria zero, por isso que a gente fala que o torque seria zero, seria nulo numa configuração dessa. É o mesmo que você aplicar uma força na dobradiça de uma porta. A dobradiça da porta seria o eixo de rotação de uma porta. Se você faz uma força exatamente na dobradiça, você não vai conseguir fazer a porta abrir ou fechar. Então, pessoal, voltando para o exercício, eu fiz o esboço aqui ao lado, preciso colocar as forças que esse corpo extenso está sofrendo. Nós temos duas esferas nas extremidades desse conjunto. A esfera A gera uma força peso para baixo, com a intensidade da força peso aqui dela para baixo, na vertical e para baixo. E a esfera B também faz uma força com a intensidade da força peso dela aqui na barra, mas só que agora do lado direito. As duas forças são na vertical e para baixo, porém uma do lado esquerdo aqui do fio, outra do lado direito. E aí, se a gente pensar no fio, no ponto onde o fio ou a corda foi anexada, como sendo o nosso polo, seria o ponto onde essa barra poderia rotacionar, a gente consegue perceber que a força PA iria gerar nesse conjunto uma tendência de rotação no sentido anti-horário, e a força PB, o peso da esfera B, iria gerar um torque ou uma tendência dessa barra rotacionar no sentido horário. Ele quer que a barra permaneça na horizontal, então
Para garantir que essa barra fique, que esse conjunto fique na horizontal, eu preciso falar que os momentos no sentido horário, a soma de todos os momentos no sentido horário, são iguais à soma de todos os momentos no sentido anti-horário. Então, para calcular o momento ou o torque de cada uma dessas forças, eu preciso conhecer a distância D. A distância D é a distância da linha de ação da força a uma linha paralela aqui que passa pelo polo. Então, a distância, que seria o braço da força PA, seria esse comprimento. E pensando na força PB, eu teria esse outro comprimento aqui, essa outra distância dB. Então, eu posso pensar no seguinte: a força peso da esfera B está gerando um torque no sentido horário. Então, ficaria PB vezes a distância dB. E o peso da esfera A gera um torque no sentido anti-horário, ficaria PA vezes dA. O exercício comenta que a esfera A tem o dobro da massa da esfera B. Substituindo a expressão da força-peso de cada uma dessas esferas, ficaria massa vezes a gravidade aqui na esfera B, massa da B vezes a gravidade, e na esfera A, massa da esfera A vezes a gravidade. Corto, cancelo aqui as gravidades, e como a esfera A tem o dobro da massa da esfera B, eu vou fazer essa substituição. Vou manter a massa da esfera B do lado esquerdo da conta, e no lugar da massa da esfera A, eu vou substituir por 2mB. 2mB vezes dA. Cancelo essas duas massas mB. Como é um produto nos dois lados da igualdade, eu posso cancelar essa massa. E a gente tem uma relação entre as distâncias dB e dA. dB deve ser o dobro de dA. Então, a gente pode pensar no comprimento da barra inteira sendo 1, 2, 3, 4, 5, 6D. O comprimento da barra inteira equivale a 6D. Mas a nossa barra inteira, olhando aqui no esboço, no esboço seria dA mais dB. dA mais dB. Então, se eu substituo essa relação encontrada com auxílio dos torques, eu tenho que 6D é igual a dA mais 2dA. Então, 6D é igual a 3dA. Então, passando 3 dividindo, simplificando, eu tenho que a distância dA é igual a 2D. Essa conta já mostra para a gente qual é a alternativa correta. O ponto de aplicação da força da esfera A está a uma distância do fio que equivale a 2D. 2Dzinhos. 2 desses Dzinhos que a figura inicial forneceu. Então, ele pergunta em qual dos pontos, né, o fio deve ser colocado. O fio deve ser colocado exatamente aqui na posição, no ponto 2. O fio colocado aqui no ponto 2, eu consigo manter esse conjunto em equilíbrio na horizontal. Então, pessoal, quando nós temos
somente 2 pontos, 2 forças sendo aplicadas nas extremidades de um corpo extenso, e essas forças já estão na vertical, obviamente, se a gente domina a ferramenta torque ou momento de uma força, você consegue resolver essa e outros exercícios com tranquilidade. Agora, daria para a gente também usar o seguinte raciocínio. Como o corpo da esquerda tem uma massa que é o dobro do corpo da direita, as distâncias são inversamente proporcionais às massas. Então, essa distância, se eu falo que o corpo A está a uma distância x do ponto de equilíbrio, o corpo B, como tem uma massa 2 vezes menor, ele precisa compensar a sua massa menor com um braço maior, com uma distância aqui maior. No caso, aqui 2 vezes maior. Então, poderíamos também resolver esse exercício sem toda a parte detalhada de torque, com esse raciocínio das massas inversas, as distâncias sendo inversamente proporcionais às massas. E aí nós sabemos que o comprimento todo da barra vale 6D, e aí eu poderia encaixar, aqui eu vou fazer um separado aqui nesse pedaço. 6D equivale a 3x, que é o comprimento total dessa estrutura, 3x, e aí eu obtenho que o x vale 2D também. Resolução ficaria extremamente rápida, né? Então, é bom a gente conhecer as 2 maneiras de resolver esse tipo de problema, ainda mais em um vestibular que o tempo é precioso. Agora, esse raciocínio, como eu falei, na prova de 2022, na parte de conhecimentos específicos, onde apareceu forças com outras orientações, esse raciocínio mais simples ficaria mais difícil para tentar resolver aquele exercício. Então, se você tem uma força tentando gerar um torque no sentido anti-horário, outra no sentido horário, e você sabe a proporção entre essas forças, você sabe a relação entre as distâncias. Se uma força é o dobro da outra, a distância que está do corpo com menor força deve ser o dobro. A distância é inversamente proporcional à força aplicada. Então, com isso, ficamos com a alternativa A.